Muito bem, estamos aqui de volta para concluir a matéria, as epístolas gerais. As epístolas gerais as epístolas que vêm antes do livro do Apocalipse. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a epístola de Judas, que nós vamos estudar agora na lição 10. A epístola de Judas fala de batalhar pela fé. Vamos então à lição 10, as epístolas de Judas. A tradição cristã, com base em Mateus 13, verso 55 e Marcos 6, 3, afirma que Judas, o escritor dessa epístola, era um dos meios irmãos de Jesus. Se assim for ele, com Tiago, não se gaba do seu relacionamento familiar com Jesus. Em vez disso, simples e humildemente declara-se servo de Jesus Cristo, conforme lemos no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo. Provavelmente Judas tem escrito sua epístola quando viajava de igreja em igreja, como evangelista. Sua carta foi escrita para combater os ensinos dos falsos mestres, que penetravam na igreja e enganavam muitos crentes. Sua palavra-chave para descrever esses homens é ímpios. Judas, verso 4, verso 15, verso 18. Judas exorta os crentes a batalharem diligentemente pela fé, tendo em vista a existência das doutrinas falsas. Os crentes devem lembrar bem as palavras dos apóstolos, para não desviarem de sua fé original. Em sua segunda epístola, Pedro denuncia a licenciosidade e as doutrinas falsas como coisas futuras, enquanto Judas, ao tratar do mesmo assunto, refere-se ao tempo presente, como se em seus dias já estivesse vendo aquilo que Pedro, pelo Espírito Santo, já falara. Vamos ao esboço dessa lição. Essa lição tem 7 textos. No texto 1, nós vamos estudar a introdução e esboço da epístola de Judas. No texto 2, o desafio a batalhar pela fé. Texto 3, vamos continuar. Texto 4, o caráter e o destino dos falsos mestres. Texto 5, lembrai-vos das palavras dos apóstolos. E texto 6, também a continuação. E texto 7, como batalhar pela fé. Começamos então com o texto 1, a introdução e esboço da epístola de Judas. Falemos da autoria dessa epístola. O primeiro verso da epístola de Judas fala sobre seu autor, que se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago, sem dúvida, era o pastor da igreja de Jerusalém e também irmão consanguíneo de Jesus. Você pode ler isso em Marcos 6,3 e Mateus 13,55. A tradição cristã afirma que Judas, o meio-irmão de Jesus, é autor dessa carta. Quanto à data e o tema da epístola, o escritor não indica quando e nem para quem foi escrita a sua carta. Alguns estudiosos acham que tenha sido enviada às igrejas judaicas da Palestina. Quanto à data em que foi escrita, a preocupação de Judas contra as heresias que estavam surgindo e perturbando a igreja permite-nos afirmar que essa carta pode ter sido escrita, provavelmente, entre os anos 70 a 80 depois de Cristo. De acordo com o verso 3, é evidente que o autor queria apresentar uma exposição geral do Evangelho, mas por causa do surgimento e crescimento repentino de ensinos heréticos e de tendências imorais, conduzindo crentes à apostasia, o Espírito Santo guiou Judas a escrever em torno da ideia central de se batalhar pela fé. Esses falsos mestres, como vimos, eram de tal forma dissimulados que agiam como se fossem irmãos na fé. Os primeiros 16 versos mostram por que devemos batalhar pela fé, por causa dos falsos mestres e de suas doutrinas pervertidas.
Os versos restantes mostram-nos como devemos batalhar e conduzem-nos aos recursos espirituais que para isso dispomos. Vamos ao tema: batalhar pela fé. Por que batalhar pela fé? Judas 1, verso 16. O desafio de batalhar pela fé, verso 1 a 3. O caráter e o destino dos falsos mestres, verso 4 a 13. A profecia de Enoque, verso 14 a 16. Depois, como batalhar pela fé, Judas, verso 17 a 25. As profecias sobre a apostasia, versos 17 e 19, edificando, orando, conservando, esperando o Senhor, verso 20 a 21, a compaixão pelos que estão em dúvida, verso 22 a 23, e a doxologia da epístola, verso 24 a 25, que é uma das mais lindas do Novo Testamento. Vamos aos escritos apócrifos. O uso de escritos apócrifos nessa epístola tem dado origem a muitos questionamentos. Quais escritos? Por exemplo, a citação quase integral de Enoque, o livro de Enoque, no verso 14 e 15. O verso 9 também contém uma matéria idêntica ao livro da Assunção de Moisés. A citação desse livro por Judas não significa que ele os tivesse aceitado como divinamente inspirados, mas que aceitou alguns trechos desses livros como verdadeiros e usa em sua epístola. Em Atos, capítulo 17, verso 28, e Tito, capítulo 1, verso 12, Paulo cita autores também não inspirados, poetas gregos. Logo, a inspiração divina de Paulo não está propriamente no conteúdo desse registro, mas no fato de registrá-los. Além disso, os escritores da Bíblia foram protegidos de erro pela inspiração sobrenatural e especial do Espírito Santo. Pode tratar-se aqui de um caso revelação, uma vez relacionado à composição das Sagradas Escrituras. Toda a palavra de Deus foi inspirada, mas nem toda ela foi dada por revelação, no sentido pleno, como estamos abordando aqui. Falemos da semelhança literária também dessa epístola de Judas com 2 Pedro, capítulo 2. Uma comparação entre a epístola de Judas e o capítulo 2 da segunda epístola de Pedro mostra algumas semelhanças entre ambas. É possível que esses escritores sacros também tenham lido os escritos um do outro. Todavia, temos a ressaltar que na composição das Escrituras está, acima de tudo, a soberania do Espírito. Pedro trata dos falsos mestres no sentido profético, enquanto Judas menciona-os no presente. Falemos do valor dessa epístola de Judas. O grande valor espiritual da epístola de Judas é a defesa da fé cristã. Vivemos numa época em que o conteúdo da Bíblia é posto em dúvida e a teologia modernista e especulativa é disseminada aos quatro ventos e divulgada e aceita, anulando a separação entre a Igreja de Cristo e o mundo. Também anda por aí apossando-se das escolas bíblicas e igreja uma nova fonte, onda de intelectualismo que exalta a mente, a filosofia humana, acima da revelação divina. Enquanto for preciso denunciar o pecado, enquanto os fiéis precisarem de admoestação quanto à sua conduta, enquanto houver falsificadores da palavra de Deus, essa epístola será um estandarte levantado contra tudo isso. Jamais a igreja deve negligenciar essa escritura que o Espírito Santo inspirou para livrá-lo da apostasia e da ruína espiritual. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O autor da epístola de Judas identificou como servo de Jesus Cristo, irmão de letra B, Tiago. Letra B, Tiago. 10.2. Conforme Marcos 6.3,
Tiago foi irmão consanguíneo de Jesus e pastoreou a igreja de Jerusalém, letra A, Jerusalém, letra A. 10.3. Alguns estudiosos acham que a Epístola de Judas tenha sido enviada, letra C, às igrejas judaicas da Palestina, letra C. 10.4. O Espírito Santo guiou Judas a escrever em torno da ideia central de si, letra A, batalhar pela fé. Vamos então ao texto 2, o desafio de batalhar pela fé. Começando com o verso 1, saudação. Judas tinha outro tema em mente ao escrever sua epístola, mas com o surgimento e as atividades falsos mestres, passou a exortar os irmãos a pelejarem com todo ardor pela fé ortodoxa, o que não seria fácil. Portanto, Judas começa a sua carta com uma forte declaração de confiança em face ao perigo ameaçador. O Consolador estava convocando a pelejar por isso. Não deveriam temer o mal que enfrentariam. Através do eterno amor de Deus, seriam guardados em Jesus até o dia do seu retorno. Judas, no verso 2, diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Misericórdia, paz e amor. Judas desejava que seus leitores tivessem graça, misericórdia e verdade multiplicadas. Não obstante, reconhecido o perigo dos falsos mestres, diluindo-lhes a vida espiritual e tornando impossível essa multiplicação, se isso acontecesse, nada teriam para apresentar a Cristo como diante de seu tribunal. Notemos as palavras de Cristo concernente à situação. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13:12. Isso significa que se eles não resistissem aos falsos ensinos, perderiam muitas das bênçãos prometidas por ele, uma vez que doutrinas falsas destroem a fé. A fé, uma vez por todas, verso 3. Através do Espírito Santo, Judas recebeu o mandamento de perseverar a fé e lutar por ela. A fé entregue aos santos é a soma da doutrina cristã contida na palavra de Deus. Consistia dos ensinos dos apóstolos e também do conteúdo dos 4 evangelhos. Também os ensinos do Antigo Testamento faziam parte dessa fé, como está demonstrado pelo testemunho de todo o Novo Testamento, o qual contém inúmeras citações do Antigo. A expressão, uma vez por todas, enfatiza a finalidade da revelação em Cristo e a revelação completa. Vamos à importância máxima da sã doutrina. Para Judas, o caso não era meramente doutrinário, propagando algo superficial e infantil. Não, trata-se de assuntos vitais colocados em jogo, tendo o caminho falso de um lado e do outro o caminho da verdade. O escritor mostra-nos que assim como a verdadeira sabedoria e a viva esperança caminham juntos, do mesmo modo serão a falsa doutrina e a destruição final. A igreja morrerá espiritualmente se as heresias prevalecerem em seu meio. Nos dias atuais ouvimos dizer, não importa o que você crê, o que importa é seu modo de viver. De início, isso parece certo, mas está totalmente errado, pois o nosso modo de viver é determinado por aquilo que cremos. Judas, ciente disso, ensina-nos que a sã doutrina é de máxima importância. Sua epístola é como um aviso, perigo na igreja. Ante tantas controvérsias, o Espírito Santo está procurando homens que, por amor ao Evangelho, assumam a responsabilidade de lutar em defesa da nossa fé. Eis aí o desafio do Espírito Santo através de Judas. Vamos aos exercícios desse texto, relaciona a coluna A, de acordo com a B. Judas exorta os crentes a defenderem-se na frente às atividades dos falsos mestres. Frente a isso,
a falsa doutrina. Letra B, falsa doutrina, 10:5. A fé entregue aos santos é a soma da doutrina cristã nela contida na palavra de Deus, na palavra de Deus. E 10:7, ao lado da destruição final e apontada como perigo iminente, caminhando juntas, assim como caminha a verdadeira sabedoria, a viva esperança, fé ortodoxa, letra C, 10:7, letra C. Então fica B, A e C. Vamos ao texto 3, continuação de batalhar pela fé. Batalhardes diligentemente, a definição do grego no Novo Testamento. Judas, o autor dessa epístola, fala em batalhardes diligentemente pela fé. Observemos que essa palavra que o Espírito Santo escolheu usar para instruir a igreja, a forte expressão grega é epagonizomai. Epagonizomai, traduzida por batalhar diligentemente, provém da palavra grega agon, que indica força ativa. A natureza, então, da nossa batalha, vemos na interpretação da palavra agon, que a nossa reação aos ensinos falsos deve ser idêntica à de um alarme, levando-nos a, primeiro, um envolvimento numa batalha ou peleja, que pretendemos vencer através da ajuda do Espírito Santo. B, batalhar nessa peleja com todo esforço, vigor e força máxima. E C, reconhecer que se trata de uma batalha de vida ou morte e que é perigoso, pois o nosso inimigo é Satanás, manifesto principalmente através de homens ímpios e maus. O tema constante do conflito. Judas não é o único escritor usado pelo Espírito Santo para alertar-nos quanto à ação de falsos mestres. O assunto é de tão grande importância que, percorrendo as páginas do Novo Testamento, vamos constantemente exortações do Espírito Santo a que batalhemos pela fé e acautelemos dos ensinos enganadores. Cristo menciona aqueles que ensinam doutrinas que são preceitos de homens, em Mateus 15:9, Mateus 7:15-16, e adverte-nos: acautelai-vos dos falsos profetas, que pelos seus frutos os conhecereis. Também em Mateus 24, verso 11, lemos: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Avisa-nos também o apóstolo Paulo. Paulo, o grande servo do Senhor, durante todo o seu ministério, lutou contra heresias e maus ensinos. De fato, ele considerava-se chamado para essa missão e por isso escreve aos Filipenses: sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Filipenses 1,16. Em 2 Coríntios 11:13, ele fala de certos homens como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, tornando-se em apóstolos de Cristo. Suas palavras também em 2 Timóteo 4:3 são: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Além disso, ele chama a atenção dos obreiros de Éfeso, dizendo: atendei por vós. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, homens falando coisas pervertidas. Portanto, vigiai, lembrando-lhes que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos 20, verso 28-31. Avisa-nos o apóstolo Pedro: atentemos para a exortação desse fiel homem de Deus, o qual pode estar se dirigindo aos mesmos destinatários da epístolas de Judas. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, segundo Pedro 2:1. Avisa-nos o apóstolo João. Finalmente, citamos as palavras do apóstolo amado, que assim escreve: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado como esforço, segundo João 7:8.
o método de Satanás para enfrentar a igreja. Está bem claro que o diabo tem, desde sempre, desafiado a igreja. Seu método mais eficiente é de ensino enganador, que destrói a fé de uma vez por todas e entrega aos santos. Estamos avisados. Saibamos com certeza que o ensino falso tenta se filtrar entre nós, a Igreja de Cristo. Nossa responsabilidade é pelejar e batalhar diligentemente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Marque-se para certo e para errado. Batalhardes diligentemente é a tradução da expressão forte que provém do grego epagonizomai. Agon indica força ativa. Certo, 10:8, certo. 10:9. Nossa batalha contra o ensino falso sairá vencedora com a ajuda do Espírito Santo. Certo. 10:10. Nossa responsabilidade é pelejarmos e trabalharmos diligentemente pelo Evangelho, pelo qual Jesus morreu ao nos entregar. Certo. Todas aqui estão certas. Vamos ao texto 4. O caráter e o destino dos falsos mestres. Duas negações básicas. Judas, verso 4. Judas afirma que os falsos mestres são culpados por dois erros. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, verso 4. Aparentemente, esses erros eram um tipo de antinomianismo. Tais mestres viram na liberdade que Cristo provera aos homens, mas não a libertação do pecado, mas a liberdade para eles para pecar. Essa heresia era tão radical e os afastara tanto da lei que já não tinham qualquer freio que prevalecendo a imoralidade. Duas advertências. Judas, versos 5-7. Judas declara especificamente o que ocorrerá aos seus oponentes e àqueles que seguem, apresentando essa advertência por meio de dois casos de julgamento divino, a saber, primeiro, Israel. Nesse exemplo, Judas mostra o juízo terrível a que o próprio povo de Deus está sujeito. Até os redimidos podem vir a desviar-se e encontrar numa situação bastante precária como esta. A dura exortação de Judas aqui é semelhante à de Paulo, registrada no texto de 1 Coríntios 10, 11 e 12. Ele baseia seu argumento no destino do Israel apóstata e indica esse mesmo destino ou consequência pode acontecer a todos os apóstatas. Segundo exemplo, os anjos. O escritor refere-se ao pecado e ao seu resultado sobre os anjos caídos. O que os levara a cair fora a concupiscência soberba. Havia arrogância na vida dos falsos mestres. Embora lembremos que a arrogância arruinou os anjos, estavam os falsos mestres sendo dominados por paixões carnais. Isso também causou a queda dos anjos. Que isto seja igualmente uma advertência aos leitores. Deus tem um limite de tolerância. Seu juízo recai sobre todos os soberbos e até mesmo sobre os anjos. As cidades de Sodoma e Gomorra e outras vizinhas. As mesmas características de soberba e concupiscência são encontradas no texto em estudo, apresentando a natureza anormal dos habitantes do mundo de então. Ao que tudo parece, os homens das cidades praticavam homossexualismo. Esse julgamento significa uma advertência permanente à posteridade. O aviso mostra que o triunfo do mal dura pouco. O juízo de Deus, ainda que pareça demorar, certamente virá. Seu caráter e suas práticas. Judas, verso 8-13. Começando com o verso 8, Judas escreve a maneira ímpia de viver desses homens. Os falsos mestres são denunciados por suas paixões, rebeldia e irreverência. Pela expressão contaminam a carne, deduzimos que pregavam e praticavam crassa imoralidade.
estavam afundados na indecência, na fornicação, no adultério e na concupiscência. Falsidade total, Judas, verso 12 a 13. O autor recorre a 6 metáforas para descrever esses falsos mestres. Tais retratos são aplicáveis ao ensino falso e à especulação teológica de nossos dias. São perigosos quais rochas submersas, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores duplamente mortas e desraigadas, ondas bravias do mar espumando seu próprio lixo e estrelas errantes. A profecia de Enoque aplica-se aos falsos mestres. Judas conclui sua denúncia citando que fora profetizado por Enoque sobre o julgamento infalível dos enganadores, juízo esse que dará na volta de Cristo. Judas, verso 14. Quanto a esse, foi também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Vamos aos exercícios desse texto. Relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. De Judas, que eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é a letra D, os falsos mestres. 10:12. Aqueles que cederam aos falsos mestres, Judas adverte usando esses 2 casos de julgamento divino. Letra B, Israel e os anjos caídos. 10:13. Judas aponta os falsos mestres como aqueles que contaminaram, letra C, a carne. 10:14. Enoque profetizou sobre o julgamento infalível dos enganadores quando desse advento. Letra A volta de Cristo. Vamos agora ao texto 5. Lembrai-vos das palavras dos apóstolos, verso 17. A exortação acerca da apostasia. Judas trata primeiramente dos erros dos falsos mestres, para depois voltar os seus leitores, alertando contra o perigo da apostasia. Diz que eles se protegerão do engano se não esquecerem as predições dos apóstolos sobre o surgimento dos falsos mestres na própria Igreja de Cristo. Assim fazendo, estarão batalhando pela fé. Lembrai-vos. Temos aqui o primeiro imperativo usado por Judas. Ele deseja que seus leitores meditem bem sobre aquilo que os apóstolos lhes transmitiram. Essas palavras dos apóstolos encontram-se presentes nos seguintes textos: Atos 20, versos 29 a 30, 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:1 e em 2 Pedro 3:3 e 1 e 2 João 2, verso 18 a 13. O autor está mostrando que bem antes que surja a apostasia, tudo já está devidamente revelado pela palavra profética. Esses são os últimos dias e neles estarão infiltrados os falsos mestres. Falemos agora do valor do retorno à palavra em nossos dias. A epístola deve exercer no leitor de hoje a mesma impressão e impacto que exerceu sobre os crentes primitivos. É isso que temos visto na vida daqueles que procuram viver de maneira santificada, cercados ao mesmo tempo da crescente apostasia e libertinagem no meio de grupos que se dizem cristãos. Quanto mais nos conscientizarmos de que estamos vivendo nos últimos dias, mais devemos guardar no coração a administração dessa carta. Doutrinas falsas em nossos dias. Hoje o cristianismo está sendo atacado por essa praga repelente como nunca, sobre o disfarce de imponentes, eruditíssimos e modernistas, e hoje atacam a Bíblia, procurando aniquilar sua autoridade divina e seu elemento sobrenatural. Declaram que uma grande parte da Bíblia não é verdadeira e que consiste em mitos, lendas, erros. Essa visão tem aberto o caminho para a teoria evolucionista e para uma falsa
psicologia que vem minando o cristianismo. Tem contribuído mais do que qualquer outra coisa para a degradação moral que presenciamos em nosso tempo. Estamos presenciando o surgimento de um evangelho social, do Concílio Mundial de Igrejas e de um movimento ecumênico. Todas essas iniciativas desconsideram a Bíblia. Porém, continuamos a afirmar que toda ela, palavra após palavra, foi-nos concedida por inspiração divina. As Escrituras são infalíveis e verdadeiras em todos os seus aspectos. Os hereges, preditos por Judas, têm surgido em todas as épocas do cristianismo. Eles acham que um crente pode pertencer ao mundo e ao reino de Deus ao mesmo tempo. São escarnecedores mencionados no verso 18. Consideram-se crentes superiores, liberais e mais espirituais do que os que não concordam com eles. Os falsos mestres de hoje declaram-se cheios do Espírito. Alegam que Deus não se importa com o seu modo de vida, mas somente com o seu coração. Vamos aos exercícios 10, 15. O primeiro imperativo usado por Judas encontra-se no verso 17, a saber, letra A, lembrai-vos. 10, 16. Ainda que vivendo em tempo de crescente apostasia e libertinagem, cumpre-nos como cristãos guardarmos todas aqui. A palavra do Senhor, vida santificada, mas todas estão corretas. 10, 17. Toda a Escritura Sagrada, palavra após palavra, todas estão corretas. Foi-nos concedida por inspiração divina, infalível, é verdade sobre todos os aspectos. Vamos agora ao texto 6, continuando, lembrai-vos das palavras dos apóstolos. Há dois outros ensinos falsos e perigosos que ameaçam a Igreja de Cristo no mundo atual. Apresentemo-los resumidamente para que sejam facilmente reconhecidos ou ao tentar induzir na Igreja. Hoje temos a teologia da libertação. Trata-se de um novo desafio à fé cristã ortodoxa. Ele é originado na América Latina. O ponto focal da teologia da libertação afeta a missão da Igreja no mundo. Os adeptos desse pensamento geralmente inspiram-se na teologia secular, na política revolucionária e em ideologias de origem marxista. Ensinam que uma missão principal da Igreja é cuidar dos problemas sociais existentes na vida dos povos. A preocupação dessa doutrina é estudar as causas e a solução das chamadas injustiças sociais. Para alcançar esse objetivo, serve-se até de meios políticos e revolucionários. Ganhar os perdidos para Jesus é fazê-los discípulos, isso é, cumprir a grande comissão de Jesus, e é considerado má interpretação da Bíblia e é, portanto, rejeitada. Para combater essa heresia, precisamos saber que tal procedimento não se encontra no Novo Testamento. Em nenhum lugar a Igreja é ordenada a transformar a sociedade, cuidando simplesmente dos seus problemas sociais. A Igreja compete fazer exatamente o que a teologia da libertação rejeita, a saber, reconciliar a humanidade com Deus através de Jesus Cristo, batizar os convertidos e fazer membros do corpo de Cristo. Falemos de outro problema, o evangelho da confissão positiva e da prosperidade. Outro ensino falso é proveniente da América do Norte, dos meios pentecostais principalmente, é chamado culto da prosperidade. Seus ensinos estão se difundindo rapidamente por todo o globo, inclusive no Brasil. Para isso, usam literaturas, internet e o púlpito para suas pregações. Citando determinados textos bíblicos, falsos mestres ensinam que todo crente, através de sua fé e confissão, pode obter tudo o que quiser. Suas frases mais comuns são: sirva a Deus e enriqueça. Faça a coisa certa e terá tudo o que desejar. Sucesso, saúde,
prosperidade financeira. Seus ensinos não falam de renúncia, como demonstrava a vida dos crentes do primeiro século. Tal movimento reafirma que Deus deseja que todos sejam prósperos, ricos, estejam cheios de bens materiais. Quem é pobre o é porque está fora da vontade do Pai. A pessoa pobre diz viver uma vida derrotada por causa das mentiras de Satanás. Trata-se de uma interpretação errônea das Escrituras, juntamente com o egoísmo imanente no homem. 3 fatores precisam ter em mente para combatermos essa doutrina enganadora. Primeiro, suas afirmações não são bíblicas e baseiam-se em uma hermenêutica pervertida, que rejeita o significado pleno e claro das Escrituras. Segundo, ignoram centenas de versos, ensinam sobre a vida da renúncia do cristão. A Bíblia ensina que cristão é o homem da cruz e do sacrifício. E terceiro, relega a vida de grandes homens da Bíblia e da história, que sofreram carência e necessidade apesar de sua fé e dedicação total ao Mestre. Vamos aos exercícios. 10:18. Um novo desafio da fé cristã ortodoxa provém da América Latina, a teologia da libertação. Nada do que ela pregou consta no Novo Testamento. Certo. 10:19. Na América do Norte, principalmente, está ocorrendo o culto da prosperidade, o qual podemos aceitar, pois que servindo a Deus ficaremos ricos. Isso está certo. A afirmação é essa. 10:20. As afirmações dos adeptos do Evangelho da prosperidade não têm qualquer embasamento bíblico, pois fundamenta numa hermenêutica pervertida que rejeita o significado pleno das Escrituras. Certo. 10:21. O Evangelho da confissão positiva e da prosperidade ignora centenas de versículos bíblicos que falam sobre a vida de renúncio cristão. Certo. Vamos agora ao texto 7. Como batalhar pela fé. No texto anterior, vimos que o ingrediente essencial para se pelejar pela fé é estarmos cientes da presença de falsos mestres na igreja. Judas admoesta, nunca esqueçamos disso. Ele então indica mais maneiras de pelejar e precaver-se do erro. Vejamos. Verso 20. Edificando-vos. Judas reconhece que a falsa doutrina será identificada e rejeitada por aqueles que são espiritualmente sólidos na fé. Desse modo, afirma ele, edificando-vos na vossa fé santíssima. A fé santíssima é a batalha da revelação cristã. Em primeiro lugar, temos de estudar a palavra de Deus e conhecer a doutrina verdadeira da Igreja de Cristo. E por estudo e conhecimento é que seremos capazes de identificar o erro quando esse surgir. A batalha contra o falso ensino não é ganha através de falsos argumentos. Para um comentário desse assunto, leamos 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Em segundo lugar, Judas exorta a orarmos no Espírito Santo, como forma de neutralizarmos as forças de Satanás e anularmos a sua obra maligna. Orar para que Deus manifeste luz e confunda os falsos mestres. Os ensinamentos do liberalismo nunca serão bem-vindos numa igreja que é dirigida pelo Espírito Santo mediante orações. A igreja que substituir por outras práticas a oração e o ensino bíblico vivificante cedo cairá nas garras de Satanás. Guardai os mandamentos. Em terceiro lugar, precisamos manter dentro da esfera do amor de Deus. Judas admoesta a cumprirmos o pacto de amor para com Deus. Como faremos isso? Jesus esclarece em João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Para permanecer no amor de Deus, temos de permanecer até o fim na obediência à sua palavra. Assim, Deus pode nos amar e conceder os dons do seu amor. Em quarto lugar, o erro pode ser evitado
pela sensação de veemente expectativa da vinda de Nosso Senhor. O elemento futuro muitas vezes é negligenciado na teologia liberal de hoje, e isso leva a uma ênfase nos trabalhos sociais, excluindo-se desse modo o trabalho evangelístico a nós designado por Jesus. Verso 22 e 23 da epístola. Judas aponta aos seus leitores o que fazer contra os falsos mestres, referindo-se a dois grupos conforme o texto. O primeiro fala de pessoas possuídas pela dúvida, aqueles que estão começando a vacilar. Alguém precisa convencê-los por meio de argumentos bíblicos. Para isso, tem que conhecer muito bem a fé. E o segundo é formado por aqueles que vivem na prática deliberada do pecado, pelos quais devemos orar, evitando-os, contudo, até que se arrependam e deixem seus pecados e voltem à comunhão da igreja. Verso 22 a 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, sem temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Falemos da doxologia de Jesus no Judas 24, versos 24 e 25. É perigoso e difícil vivermos para Cristo em uma atmosfera de ensinamento falso e de moral sedutora. Seria melhor ao cristão evitar tal situação? Não. É preciso avançar contra as forças do mal. Devemos enfrentar o perigo, pois somos fortes pelo seu poder. Esse é o impulso e o contexto desses últimos versos de Judas. A doxologia lembra-nos do poder de Deus, poder para vos guardar de tropeçar, poder para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória. Somente o nosso Deus pode fazer isso. Que conceito profundo do céu! Um dia chegaremos lá e nos apresentaremos ao Senhor, não nos afastando ultimamente da sua presença. Pelo Espírito Santo podemos dizer juntamente com Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. A Deus somente seja toda a glória e honra. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 10:22. Judas reconhece que a falsa doutrina será identificada e rejeitada por aqueles que são espiritualmente sólidos na fé. Letra A, espiritualmente sólidos na fé. 10:23. Uma vez ciente da presença de falsos mestres na igreja, o crente, para vencê-los, precisa, aqui todas estão corretas, guardar os mandamentos divinos, permanecer no amor de Deus, conservar a expectativa da vinda de Jesus. 10:23, todas. 10:24, aqueles que são iludidos por falso mestre, Judas ordena que o crente busque argumentar com ele sobre a verdade bíblica. Para isso, o crente precisa, de acordo com Judas, aqui, estar fundamentado na fé, mostrar superior, ter a coragem de dizer o que eles não estão, mostrar-se, estar fundamentado na fé. 10:24, letra A. 10:25, assim como Paulo, cristão fiel, irá dizer: combati, bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todas estão corretas. Revisão da lição. Aqui agora associa a coluna A de acordo com a B, identifica-se como servo de Jesus, irmão Tiago, aqui é Judas, não é? O autor da Epístola de Judas. Letra E, na 10:26. Letra E. 10:27, enfatiza a finalidade da revelação em Cristo, a revelação completa. 10:27, aqui é a revelação completa. Enfatiza a finalidade da revelação em Cristo, a revelação completa. Aqui seria a palavra dos apóstolos, letra D. Letra D. E é quem aconselha: cautelai-vos dos falsos profetas.
peraí, enfatiza a revelação completa em Cristo, a revelação completa. Aqui seria... Aqui nós poderíamos colocar, então, a palavra dos apóstolos, letra D. 10:28, quem aconselha cautelar-vos dos falsos profetas, aqui Jesus Cristo, letra B. 10:29, os falsos mestres transformam em libertinagem, letra A graça de Deus. 10:30, Judas manda que a respeito da apostasia, os crentes dela se lembrem. Aqui sim, a letra D, as palavras dos apóstolos. 10:27, vamos deixar em branco por enquanto. Surgiu na América Latina, prega que a missão principal da igreja é cuidar dos problemas sociais existentes da vida dos povos. Letra F, teologia da libertação. O liberalismo jamais será aceito em uma igreja cuja conduta está sob sua ação. Letra C, Espírito Santo. Então, a 10:27 é a letra G, enfatiza a finalidade da revelação em Cristo, revelação com a expressão uma vez por todas. Letra G na 10:27. Com isso, nós concluímos a lição 10, lembrando o aluno que essa é a última aula e você deve procurar a secretária do núcleo para fazer a ordem da sua próxima matéria. O aluno da idade deve ir agora no WhatsApp do aluno e ali nós vamos ter o link do teste 5, que engloba a lição 9 e 10 das epístolas gerais. Vamos a uma pequena revisão do teste, presta atenção na revisão, depois você faz o teste, esteja aí atento, anotando, para você não ter problema na hora de fazer o teste. Vamos lá. Teste 5. Primeira pergunta. Conforme a lição estudada, a preocupação central da segunda epístola de João é, aqui a letra C, advertir os seus leitores quanto ao perigo de se dar ouvidos a falsos mestres, cujo propósito é afastá-los da verdade. Então, número 1, letra C. 2. O propósito específico da segunda epístola de João é, letra B, elogiar uma senhora cristã e seus filhos por andarem na verdade. Então, a segunda é B, a primeira é C, a segunda é B. Agora, da 3 em diante, é certo ou errado. Ou é A ou B. Vamos lá. A é certo, B é errado. Um remédio contra o desvio espiritual é o crente perceber que a igreja o ama e que dele se lembra e com ele se preocupa. Certo? Letra A. Quarto. No tempo de João, os falsos mestres que mais perturbaram a igreja chegaram a fazer parte dela. Certo? Então, a 4 também está certo. 5. O apóstolo João acrescenta que o crente que mistura a sua fé com os falsos ensinos é passível de perdão devido ao seu pouco conhecimento. Errado. Letra B. Errado. 6. De acordo com a lição estudada, João escreveu a terceira epístola para advertir Gaio, um obreiro fiel, a respeito da segunda vinda de Cristo. Errado. Errado. 6. Errado. 7. Propósito do manual de estudo. O esboço da terceira epístola de João tem como tema o ministério, além da igreja local. Certo. 8. O apóstolo afirma que somos todos tidos como cooperadores da verdade quando ajudamos o trabalho autêntico de outro irmão. 8ª, certa. 9. O apóstolo João dá-nos uma lição importante ao aconselhar-nos a saudar nossos irmãos em pequenos grupos. 3 João, verso 15. Errado. Ele nos aconselha nome por nome. Então, 9, errado. 10. Judas, o autor da epístola, que se identifica como servo de Jesus, irmão Tiago, é reconhecido pela tradição cristã também como meu irmão de Jesus. Certo. 10 está certo. 11. O Espírito Santo guiou Judas a escrever em torno da ideia central de batalhar pela fé, por causa do surgimento e crescimento repentino de ensinos heréticos. Certo. Letra A, certo. 12. É a soma da doutrina cristã contida na palavra Deus. Letra D, a fé entregue aos santos. 12D, a fé entregue aos santos. 13. Pelejar a batalhar diligentemente pelo evangelho pelo qual Jesus morreu a nos dar
Letra E, nossa responsabilidade. 13, letra E, nossa responsabilidade. 14, no verso 8 a 13 do livro de Judas, são denunciados por suas paixões, sua rebeldia e sua reverência. Letra B, os falsos mestres. 14b, os falsos mestres. 15, são infalíveis e verdadeiras em todos os seus aspectos. Letra C, as escrituras. E 16, ignora centenas de versos bíblicos que ensinam a vida de renúncia do cristão. Letra A, o evangelho da confissão positiva e da prosperidade. O evangelho da confissão positiva e da prosperidade. Com isso, nós encerramos. O aluno agora deve ir lá fazer o seu teste e não esqueça de também fazer a sua ordem para a próxima matéria. E terminamos epístolas gerais. Se você não é aluno, só esteve aqui ganhando informação, parabéns, continue. Se você deseja se tornar aluno para adquirir um certificado de conclusão do curso, você precisa se matricular, vai ter acesso à plataforma digital da ETAD, aos livros, e você vai ter acesso ao WhatsApp para fazer o teste. Não importa em qual parte do mundo você está, você pode assistir às aulas pelo YouTube, vai ter acesso à sua internet, ao livro da ETAD, e nós colocaremos você no WhatsApp do aluno para fazer a sua avaliação. Se você gostou desse canal, dessa aula, assine o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva e divulgue esse canal. Ao entrar no canal, clique no playlist, vai encontrar 225 pastas com assuntos variados e um total de 6.280 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Deus te abençoe. Amém.